João 1, versículo 43 diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, também no texto de João capítulo 1, você não precisa ler agora, mas olhe para mim, preste atenção. João Batista, ele está preparando o caminho para o Senhor. Ele é a voz que clama no deserto. E alguns fariseus chegam para João Batista, isso também está em Mateus capítulo 3, e dizem assim para ele: por que você batizas? Você não é o Cristo, você não é nenhum dos profetas, você não é Elias, e por que você batiza? E João diz para eles assim: eu batizo porque tem alguém que está indo adiante de mim, porque ele é antes de mim. Tem alguém que está indo adiante de mim, porque ele é antes de mim. Um homem que entende o propósito de Deus na vida dele. Alguém que entende o seu chamado, entende porque nasceu e porque está nesse mundo para cumprir uma missão. Algo está nas mãos desse homem para fazer, e as pessoas estão saindo das cidades, ele está num lugar retirado, e as pessoas estão indo até João Batista para serem batizados por ele. E ele está fazendo isso, e ele está dizendo: olha, qualquer momento nessa fila de batismo vai aparecer aquele que é após mim, porque ele é antes de mim. Querido, um homem que está olhando para um passado, porque ele precisa curar o seu passado, ele precisa ativar o seu futuro, e ele precisa desfrutar do seu presente. Quando nós precisamos olhar para o nosso passado, quando nós sabemos que algumas coisas do nosso passado precisam ser curadas. Existem pessoas aqui nessa noite que você vai sair desse culto sabendo exatamente o que deve fazer, porque culto bom é aquele culto que nós sabemos o que devemos fazer, porque Jesus falou conosco acerca de algumas atitudes que nós devemos tomar por conta da sua palavra. E uma das coisas que eu tenho convicção, e pela palavra do Senhor, que muita gente vai sair daqui sabendo o que deve fazer, é voltar em alguns lugares para pedir perdão, ir na casa de algumas pessoas para pedir perdão, porque você precisa curar o seu passado, porque então você vai ativar o seu futuro, e então você vai conseguir desfrutar do seu presente. Porque tem pessoas que não desfrutam do hoje, porque existem pessoas que não conseguem desfrutar do hoje, porque o passado ainda o atormenta, o passado ainda está na sua frente todos os dias. Algumas coisas que aconteceram no passado, todo dia aparece na sua frente e te paralisa, te perturba, tira a sua paz. E quando nós olhamos para o nosso passado, Deus deseja que nós olhemos para o nosso passado, para curar o nosso passado. Porque quando a gente cura o nosso passado, Jorge, nós ativamos o nosso futuro, e a gente consegue desfrutar no dia de hoje de tudo aquilo que Deus tem para nós. Homens que conhecem o Senhor, que conhecem a voz de Deus, que estão ouvindo a voz do Senhor, são capazes de remir, são capazes de curar o seu passado. Existe um futuro na minha e na sua frente querendo aparecer.
E esse futuro não é um futuro fatalista. Você tem que olhar para sua frente, olhe para mim, você tem que olhar para sua frente com uma grande expectativa. Mas talvez você entrou aqui nessa noite e tem muita coisa ruim acontecendo, e você não consegue olhar para o seu futuro de uma maneira boa, com uma esperança no seu futuro, porque hoje você talvez não tenha coisas boas para contar. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, é bom você começar a olhar para o seu futuro com uma expectativa. Quem é fatalista, pessimista, tem a ver com hinduísmo, não tem a ver com cristianismo. Os hindus são fatalistas, os hindus são pessimistas. Você nasceu com esse karma, você vai morrer com isso. Tua mãe passou por isso e você vai passar por isso. Você nasceu nessa estirpe, nessa linhagem, nessa casta. E há uma fatalidade na vida das pessoas. Eles pregam isso. Isso não tem nada a ver com cristianismo. Cristianismo tem a ver com esperança, com o novo de Deus, com ressurgimento, com ressurreição, com uma luz aparecendo no meio das trevas. Sabe o que Deus quer fazer, querido, na vida de muitas pessoas que estão aqui? Deus quer explodir a tua escuridão, para que uma luz apareça no meio da sua escuridão. Aleluia! Querido, eu não sei quem aqui nesse lugar já teve aquário na sua casa. E se você já teve aquário na sua casa, ou tem aquário na sua casa, certamente, sem dúvida nenhuma, você já entrou um belo dia na sua casa e olhou para o aquário e tinha um peixinho boiando porque morreu. Tinha um peixinho boiando porque morreu. E então a gente vai querer tentar achar uma justificativa. Vamos dar remédio para os outros peixinhos para que eles não morram também. O peixinho que morreu talvez estava doente, por isso morreu. Mas na verdade, a grande maioria das vezes que acontece isso é porque a água está impura, o ambiente está impuro. Quantas pessoas não conseguem viver o melhor de Deus porque o ambiente da sua casa não ajuda? O ambiente das pessoas que ela anda não ajuda. As pessoas que te cercam na faculdade não ajudam. O ambiente não está propício. Então não adianta dar um remédio para a pessoa. Deus quer curar o ambiente que você anda. Deus quer curar o ambiente da sua casa. Deus quer curar o ambiente onde você está. E eu quero dar uma notícia para você, querido. Existe uma pessoa que pode mudar esse ambiente. Essa pessoa é você. Se Jesus habita em você, se você é templo do Espírito Santo, se você tem confiado no Senhor, você se torna um transformador de ambiente. Você pode mudar o ambiente da sua casa. Pastor, está difícil. Eu falo, ninguém me ouve. Pastor, na minha casa você não conhece minha esposa, você não conhece meu marido, meus filhos, misericórdia. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus entra na vida de alguém, Ele entra para transformar tudo e todas as coisas. Nós lemos aqui domingo passado, Atos capítulo 4, versículo 12, versículo 13. Pedro, ele dá um discurso e ele fala algo muito profundo e poderoso. Ele diz: debaixo do céu não existe nome nenhum dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus. E aí no versículo 13 os fariseus olham para Pedro e dizem assim: peraí, eu conheço esse homem, eu conheço esses homens, Pedro e João, eu conheço eles. Eles são indoutos, eles são iletrados. Alguma coisa mudou. Eles devem ter andado com Jesus, Ricardo. Eles devem ter andado com Jesus. Quando alguém anda com Jesus, essa pessoa muda as suas atitudes, o seu comportamento, a sua maneira de falar, as suas reações diante de algumas coisas. Jesus quer mudar as suas reações diante de algumas coisas. E isso só vai acontecer quando nós nos abrimos para Ele. Porque quando nós fazemos isso, querido, Ele acha lugar. E quando Ele começa a transformar a minha vida, todo o meu entorno também é transformado. E é essa a intenção do Senhor, transformar você, para que você seja um transformador de ambiente também. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos ser pessoas que correm só com a bola na mão. Nós não podemos ser pessoas que só damos um passo
se tiver tudo certo, se tiver tudo organizado, se estiver tudo correto. Existe um mundo aí que as pessoas, elas estão caminhando por vista, não pela fé. E quando alguém chega perto de Jesus, como aqui nesse texto que nós lemos, que já já nós vamos entrar nele, todas as pessoas que Jesus diz, segue-me, essas pessoas elas vão ter que deixar de andar por vista para andar pela fé. E o que é andar pela fé? É você algumas vezes não vê nada, mas tem um buraco aqui, e Jesus fala, dá um passo que eu vou colocar chão debaixo dos teus pés. Mas Senhor, está difícil, eu não tenho. Dá um passo que eu vou colocar chão debaixo dos teus pés. E você dá o passo, querido, e o Senhor sustenta a sua fé, a sua atitude de fé diante dele. Quem andou sobre as águas foi Pedro. Os discípulos, todos os discípulos estavam num barco num determinado momento, diz as escrituras. Mas Jesus aparece, eles olham, meu Deus, é um fantasma. Meu Deus, o que está acontecendo? Tem um homem andando sobre as águas. E aquele homem vem se aproximando, e aquele homem é Jesus. E Pedro ora e fala, não é ele. Senhor, deixa eu ir ter contigo. O Senhor fala, vem. Pedro faz assim, irmão, o único que experimentou andar sobre as águas, porque foi o único que teve fé para colocar o pé sobre as águas. Aleluia. E Pedro sai do barco e põe o pé no mar. E quando ele põe o pé no mar, ele começa a experimentar o sobrenatural. Ei, olha para mim. Talvez Jesus vai te tirar do seu barquinho seguro, tranquilo. Eu estou seguro aqui, há um conforto aqui para você viver um tempo de fé. Tem gente que vai ser arrancada do seu barco natural, aonde você está confortável, você se sente seguro. Para quê? Para você morrer? Não, para você viver um milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Quando nós vivemos um milagre, irmãos, olha para a Bíblia. Quando as pessoas estão em apuros, quando eles estão em perigo, quando não há mais saída, o Egito, os cavaleiros de Faraó estavam perseguindo o povo de Deus. Teve uma hora que eles olharam o exército vindo, Ezequiel. Eles iam para frente o mar, e agora? Usa o que você tem para abrir o mar. Mas eu não tenho nada, tem um cajado aí. O que você tem para abrir o mar na sua frente? Senhor, mudou tudo aqui. Senhor, tinha uma pregação tão bonitinha, uma pregação tão bonita, Senhor. O que você tem na sua mão para abrir o mar que está na sua frente? Talvez você está encurralado, hein? Tem gente aqui encurralada pelas situações. Você está encurralado, porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se orar o bicho foge. Aleluia. Uou! Talvez Jesus deixou você chegar até esse ponto, irmão, para que você olhe não para aquilo que você tinha como resolver, mas para que você fale, eu me rendo, eu não tenho mais o que fazer, Senhor, me ajuda. E Ele fala, era isso que eu estou esperando, você me render, você se render a mim, para que eu possa te livrar dessa situação que você está vivendo. Deus quer dar livramento para algumas pessoas aqui. Eu sinto no Espírito Santo do Espírito de falar isso. Deus quer dar livramento. Eu não sei quais são as pessoas que estão encavaladas, quais as pessoas que estão presas numa situação, mas Jesus vai abrir uma porta para você sair dessa situação por esses dias. É uma porta de escape, diz o Senhor. Você não estava vendo nada, de repente vai abrir uma porta, corre nela. Foi o Senhor que abriu para você escapar dessa situação, aleluia, e viver um tempo novo na presença dEle. Uou! Jesus, querido, Ele está, a Bíblia diz que no dia imediato, Jesus, Ele faz tudo. E eu dizia hoje pela manhã, tem gente que fala, pastor, eu não vim hoje, eu cheguei atrasado porque eu estava na correria. Irmão, eu vou chegar atrasado. Rapaz, eu marquei com você, vou chegar atrasado, porque está uma correria aqui no serviço. E a impressão que eu tenho é que quem está na correria é quem não sabe para onde vai. Porque Deus, que é perfeito em tudo que faz, fez um dia de 24 horas para nós vivermos dia após dia. Então eu quero dizer, se você é alguém, e tem gente aqui que falou isso essa semana, meu dia está curto.
Não olha para o lado, pelo amor de Deus, olha para mim aqui. Tem gente aqui que disse essa semana: meu dia está curto. Se o seu dia está curto, Jesus precisa entrar no teu dia para organizar o seu dia. Se o seu dia está curto, se você não tem conseguido fazer tudo, e o dia perfeito que Jesus fez para a gente viver um após outro, é o dia suficiente, absolutamente suficiente para você trabalhar, para você estudar, para você cuidar dos seus filhos, para você fazer tudo. Deixa Jesus entrar no seu dia para você ver. Você vai começar a ter tempo de sobra para fazer tudo aquilo que você está fazendo hoje e não consegue. Fala para o irmão que está do teu lado: Jesus quer entrar no seu dia. Se ele entrar no nosso dia, a coisa vai ficar diferente, viu, irmão? Quando ele entra no nosso dia, no dia imediato, a gente vai ver Jesus. Jesus só tinha 3 anos e meio, pastor Jorge, para fazer tudo. E nós não vamos ver um Jesus correndo: eu preciso ir na casa de Lázaro, eu preciso ir lá em Betânia, eu preciso ir em Cafarnaum, corre aqui que eu só tenho 3 anos e meio. Nós não vamos ver um Jesus na correria, ainda com pouco tempo que ele tinha para imprimir o reino de Deus naqueles homens, para depois eles alastrarem o reino de Deus para outros homens. Mas você não vai ver o meu Jesus na correria. Você vai ver um Jesus dando passos confiantes em segurança. Jesus um dia está chegando perto da aldeia aonde Lázaro tinha morrido, e Marta sai correndo. Maria fala assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Já fazem 4 dias. Jesus chega atrasado, irmão? Eu vou repetir: Jesus chega atrasado? E por que você está achando que Jesus está atrasando na sua vida? E por que você está achando que Jesus passou do tempo algumas coisas acontecerem? Se você colocou seus dias na mão do Senhor dos dias, Ele vai fazer no tempo dele. E talvez tem gente aqui achando que Jesus está demorando. Ele não tarda, Marco, Ele não falha. Ele vem na hora certa, no dia imediato. Aleluia. Porque Jesus chegou depois de 4 dias. Tudo tem um propósito, querido. Tudo tem um propósito. Porque se aquele homem levanta daquela tumba antes, eles iam indicar que aquele homem, ele voltou à vida por outras razões, não porque Jesus o ressuscitou. Porque aqueles homens criam que até o 3º dia a alma ainda estava no corpo do morto. Então Jesus espera, porque o que Jesus faz, querido, ninguém, absolutamente ninguém pode questionar. Foi Deus quem fez, não tem jeito, foi Deus. Foi Deus que realizou esse negócio. Ei, levanta a tua mão direita para receber o que eu vou dizer. Pelo Espírito de Deus, obrigado, Senhor. Tem gente aqui que vai viver por esses dias um evento na sua vida que ninguém vai questionar nada. As pessoas vão falar: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Quem crê receba em nome de Jesus. Arabassori andarassai. Assim também aconteceu em João 7. Nós falávamos aqui domingo passado. Jesus esperou o último dia da festa, o dia que tinha mais pessoas reunidas numa festa que estava acontecendo. E no ápice da festa, no dia que tinha mais pessoas, Jesus, ele dá um brado no meio daquela multidão e diz: ei, quem tem sede, vem a mim. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu quero mudar a vida de vocês. Eu esperei esse momento para dar essa notícia, porque é o momento que todo mundo está aqui. E Jesus está falando isso nessa noite. Quem tem sede, venha. Talvez tenha alguma área da sua vida seca.
Talvez tenha alguma área da sua vida que você está tentando resolver, está tentando levantar com as suas forças. E Jesus está esperando, na verdade, você se render para que Ele inunde essa área seca com a sua água. E você, sem muita força, veja o resultado de uma vida com Deus. Aleluia. Querido, a Bíblia diz que Jesus ele parte para Galileia, é um encontro de Filipe. E ele fala algo para Felipe, muito simples e objetivo. Ele olha para Felipe, ele está passando, ele olha para Felipe e diz: segue-me, segue-me. Porque esse é o convite de Jesus. Segue-me, aleluia. Segue-me, me veja, ande comigo, me ouça, ouça a minha instrução. Chega de ouvir tantas vozes. Ouça a minha voz, segue-me. O convite de Jesus: segue-me. E a Bíblia diz, querido, que Felipe segue Jesus. Só que olha que interessante, Felipe não segue Jesus aonde Jesus vai. Seguir Jesus é fazer a vontade dele. Porque o que Felipe faz agora, seguindo Jesus, ele vai falar que encontrou o Messias para um amigo dele. Isso é seguir Jesus. Seguir Jesus é fazer a sua vontade. Aleluia. E ele agora, ele sai da onde ele está e ele vai falar para um amigo dele. E ele diz algo, querido, de alguém que realmente teve um encontro com Jesus e tem convicção do que viu, e tem convicção que Jesus é o Messias. Ele sai da presença de Jesus, Filipe, e ele vai até Natanael. E ele diz: Natanael, encontramos aqueles que a lei, Moisés e os profetas diziam. Natanael deve ter falado assim para ele: não, peraí, você está falando o quê? Você está falando que encontrou o Messias? Porque aquele que Moisés disse que viria, que os profetas disseram que viria, é o Messias. Você está maluco? Você está dizendo para mim que encontrou o Messias? Da onde ele é? Ele é de Nazaré. Ah, rapaz, você não sabe da Bíblia. Você não conhece a lei. Você não conhece. Como é que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Bertioga? Ah, meu Deus do céu. Pode vir alguma coisa boa da Vista Linda? Pode vir alguma coisa boa do Indaiá? Pode vir alguma coisa boa de São Lourenço? Pode vir alguma coisa boa de Guaratuba? Pode vir alguma coisa boa de Bertioga Centro? Pode vir alguma coisa boa de Jardim Albatroz? Pode vir alguma coisa boa da Vila Gaó? Pode vir alguma coisa boa de tantos lugares? Natanael, o amigo de Felipe, joga um balde de água fria. Mas Felipe sabe o que viu. E sabe, porque os olhos de Jesus dizem muita coisa, irmão. Ele olhou para Jesus. E Jesus fez o convite para ele, como fez o convite para muitas pessoas aqui, e está fazendo o convite para outras muitas pessoas que estão aqui. Segue-me, segue-me, eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar o seu casamento. Eu quero tirar esse peso que você está carregando. Você não precisa carregar esse peso, eu quero carregar esse peso para você. Eu quero transformar a tua situação, eu quero entrar nos seus dias, eu quero curar a tua vida, eu quero curar as suas feridas. Aleluia, é isso que Jesus quer fazer, irmão. E é isso que Ele faz na vida de todas as pessoas que se abrem para Ele. Eu não estou falando de religião, porque Jesus não é religião. Jesus é uma mudança de vida, é um estilo de vida. Eu tinha um estilo diferente de viver, de me relacionar, de pensar, de agir, de falar. Jesus entrou na minha vida, Ele mudou, Ele está mudando a minha maneira de viver. E é isso que Ele faz na vida de todas as pessoas que se entregam a Ele. Mas agora alguém que tinha encontrado Jesus, como muitas vezes acontece conosco, que você vai falar algo de Deus para a pessoa e a pessoa fala: não pode vir, não vem com essa conversa para cima de mim não.
Só que Felipe ficou firme. Felipe disse: cara, vem ver. Eu desafio você, vem ver o que eu estou falando para você. Isso não vai acabar aqui. Você vai vir ver. Felipe constrange o seu amigo. Porque quem está bebendo dessa água viva, quer que outras pessoas bebam para serem curadas e transformadas também. Aleluia. Quem está vivendo o reino de Deus, quem está vivendo uma vida com Jesus, quer que outras pessoas experimentem isso também. E agora Felipe fala: cara, vem ver, eu estou dizendo para você. Ele deve ter enchido tantas paciências de Natanael, que Natanael falou: tá bom, cara, eu vou porque eu sou teu amigo, tá? Eu sei que ele não vem de Nazaré, você está falando que viu o Messias, o Filho de Deus, o enviado, o que todos os tempos esperaram. É ele mesmo, foi ele que eu vi. E eu quero apresentar ele para você. Eu quero apresentar ele para você. Eu não sei quem está do teu lado, mas fala para a pessoa que está do teu lado: eu quero apresentar o meu Deus para você, o meu Jesus para você. Robe alaçaio. Ah, meu Deus. Oh, 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 yeah, yeah. Não desista, irmão. Não desista da sua caminhada. Não desista de acreditar em tudo que um dia Deus falou para você. E a Bíblia diz que Natanael vai com Felipe. Só que olha que interessante. Natanael está indo com Felipe, Felipe está indo com ele. De repente, antes de chegar, Jesus está aqui, eles estão vindo lá. De repente Jesus dá um brado: ei, olha lá, está vindo um israelita em quem não há dolo. Jesus falou algo que atingiu, ele sabia que era com ele. Esse homem era esse israelita que não tinha dolo. E ele sabia que quando Jesus falou: olha lá, está vindo um israelita em quem não há dolo, ele já ficou: opa, esquisito, nunca vi esse homem. Ele te conhece, irmão. Olha para mim, deixa eu dar um recado para você. Isso vai cravar no teu coração hoje, de uma vez por todas. Jesus conhece você pelo teu nome. Ele te conhece. Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe qual a sua necessidade, Ele sabe quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos, Ele sabe em que você tem se dedicado, Ele te conhece. Aí Natanael toma um espanto, mas ele continua vindo perto de Jesus. Aí ele diz assim: da onde me conhece? Da onde me conhece? Aí Jesus fala para ele: antes, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Antes de Felipe te chamar, Natanael, eu te vi sentado debaixo da figueira. Jesus está dizendo que viu Natanael sentado debaixo de uma figueira, porque Jesus passou do lado um dia e viu Natanael sentado debaixo de uma figueira? Porque em algum dia Jesus passou perto de uma figueira e viu Natanael sentado lá meditando na vida? Não. Alguém que não vê, mas conhece. Alguém que não está, mas sabe de tudo. Alguém que está, mas nós não conseguimos enxergar. Ele está aqui nessa noite. E Ele te viu quando você estava sentado debaixo da figueira. O que é alguém estar sentado debaixo da figueira? Querido, no calor do deserto, naquela região onde eles viviam, eles procuravam sombras, e a figueira tinha uma sombra razoável. E Natanael, ele foi procurar um abrigo, talvez numa hora do almoço, no intervalo do seu trabalho. E geralmente quando a gente para, Roberto, para dar uma relaxada, é que a gente começa a meditar na vida, né? É assim com você, querido. Você está vivendo um dia intenso, mas quando você para, é aquele momento que você fala: puxa, eu não devia ter falado aquilo para aquela pessoa hoje.
Caramba, eu esqueci de ir lá em tal lugar. Nossa, amanhã eu tenho aquela conta para pagar. Nossa, hoje eu devia ter falado diferente com aquela pessoa pelo telefone. Na hora que Natanael estava debaixo da figueira. Sabe aquela hora, mulher, olha para mim, que você está lavando a sua louça e as suas lágrimas se misturam com a água que está saindo da torneira, porque alguma coisa precisa acontecer. Ele te viu quando está debaixo da figueira. Sabe quando você entra no teu carro sozinho e bate a porta, e você agora está sozinho e você começa a falar com Deus, começa a querer entender o que está acontecendo na sua vida? É a tua figueira. Sabe quando você entra no banheiro, porque o banheiro é o único lugar que você consegue chorar por conta do barulho do chuveiro? Ah, meu Deus, Deus está vendo pessoas chorando debaixo do banheiro. Eu estou falando isso pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente aqui que essa semana chorou no banheiro, no chuveiro, para ninguém escutar o teu choro. Essa é a tua figueira, e o Senhor manda te dizer: eu te vi quando você estava sentado debaixo da tua figueira. O momento que a gente quer jogar tudo para o alto, o momento que a gente entra no nosso quarto, bate a nossa porta e fala: eu vou jogar tudo para o alto, cansei, não quero mais, eu desisto. Quando Jesus diz para Natanael: eu te vi quando estava debaixo da figueira, ele desmonta aquele homem, porque aquele homem certamente tinha o hábito de descansar debaixo da figueira, de meditar debaixo da figueira, de falar com Deus, Caetano, debaixo da figueira. Olha para mim, irmão. E quando Jesus diz algo tão pontual na vida de Natanael: eu te vi quando estava sentado debaixo da figueira, sabe o que esse homem diz agora? Está escrito aí: mestre. Olha a mudança, irmão. Alguém que não acreditava, alguém que não queria ouvir falar, não pode vir nada bom de Nazaré, mas por conta da revelação que Deus falou na vida desse homem, e Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, aleluia, por conta da revelação, esse homem desmonta, e agora ele diz assim: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ninguém poderia saber disso. É por isso, querido, que é muito bom ser servo de Deus, ser crente, ser evangélico, ser protestante. Sabe por quê? Porque antes de eu me converter, eu não sabia que existia um Deus que falava com a gente. E há 21 anos atrás eu sentei no fim de uma igreja, com uma vergonha tremenda de alguém me ver, por convite de alguém que gostava muito de mim e via a vida que eu estava vivendo. E eu lá no fundo, com vergonha de alguém me ver sentado numa igreja. Deus usando uma mulher para falar exatamente o que eu estava vivendo, exatamente o que eu estava passando. E eu me assustei. E eu falei para o meu amigo: você contou lá para a pastora o que eu estou vivendo, o que eu estou passando? E o meu amigo disse: não, é Deus que te conhece, está falando com você. Fala para o teu irmão: o Deus que te conhece está falando com você. O Deus que te vê, vê o teu deitar, vê o teu levantar, vê o teu caminhar. O Deus que conhece você quando entra no banheiro, quando está escovando os dentes, quando sai para trabalhar. O Deus que te vê em todo tempo, Ele te conhece. Querido, ninguém nasce filho de Deus. Tenha essa certeza no teu coração. Nós estamos com a verdade aberta. Ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade que é a palavra de Deus. Nós temos que ter bom senso, porque a nossa fé não é uma fé burra. A nossa fé é uma fé inteligente. Se eu sou alguém que tem um bom senso, eu preciso entender, querido,
que a minha fé, eu sou uma pessoa sensata, eu estou em busca da verdade, eu quero conhecer Deus, eu tenho o coração sincero, eu quero conhecer o Deus verdadeiro. Então eu preciso começar pelo lugar que merece mais credibilidade, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia que está na sua mão, ou está no seu telefone, ou no seu tablet. Sabe por quê? Porque, irmãos, se você pegar um livro de história que foi escrito há 10 anos atrás, ele está desatualizado hoje. Se você pegar um livro de astronomia que foi escrito há 10 anos atrás, estão encontrando mundos, planetas aí, quase toda semana. Ele está desatualizado, esse livro. Um livro que cientistas renomados se debruçaram para escrevê-lo e compô-lo, e estão à venda. Ele já está desatualizado. A Bíblia, ela contém textos de 3.000 anos. E ela continua atual, pertinente, relevante, transformadora. Quanto mais os dias passam, mais descobertas por aí, seculares, confirmam que essa palavra que está na minha mão e na sua mão é a verdade. Aleluia! Então, se eu sou alguém sensato, eu tenho um bom senso. Se eu sou alguém que estou em busca da verdade, querido, eu preciso começar pelo livro que tem mais credibilidade na humanidade. O livro, irmão, que mais alterou positivamente a sociedade. O livro que mais alterou positivamente a civilização humana está diante de mim e de você. Então, se eu tenho bom senso, eu tenho que entender que a minha fé não é uma fé solta no nada. Quem crê em Jesus não está crendo no abstrato. A nossa fé não é uma fé solta, a nossa fé não é uma fé qualquer, a nossa fé é a fé na palavra de Deus, no Deus das Escrituras. É por isso, irmão, que eu devo ter esperança e uma grande expectativa nas promessas que contém na palavra de Deus acerca da minha vida. Olha para mim, existem muitas promessas que contém na Bíblia acerca da sua vida. Tome posse delas. Elas são para você. Elas são para nós. Quem vai viver milagres? Quem confia nesse Deus das Sagradas Escrituras. Promessas e mais promessas estão aqui. Para quem vivê-las? Para quem crê. Para mim e para você, aleluia. Então escute, irmão, isso não tem nada a ver com otimismo. Otimismo é esperar naquilo que eu posso fazer. Esperança é diferente. Esperança é esperar naquilo que Deus pode fazer. Repita comigo: otimismo tem a ver com a ajuda do alto. É eu esperar naquilo, mais forte, turma da noite, é eu esperar naquilo que eu posso fazer. Esperança não. Esperança não tem nada a ver com otimismo. Esperança é eu esperar naquilo que Deus pode fazer por mim. Aleluia. Uou! Glória a Deus. Otimismo, irmão, é ajuda barata, é filosofia barata, é autoajuda. Esperança é ajuda do alto. Esperança tem a ver com a Bíblia, esperança tem a ver com Deus, esperança tem a ver com fé. A minha fé está no Senhor. Muitas pessoas podem dizer do meu lado: não vai dar certo. Mas se o meu Deus disser: vai que eu sou contigo, eu vou, porque eu confio mais no que Deus está falando para mim. Não pare por conta das muitas vozes. Pare se a voz de Deus mandar você parar. Não pare porque ninguém acredita nos seus sonhos. Não pare porque alguém não depositou esperança, não te ajudou em algo que você sabe que é de Deus. Fique tranquilo, Deus vai levantar resgatadores,
Deus vai usar ímpios para abençoar os justos. Deus vai transferir riquezas. Levanta a tua mão para receber. A riqueza em toda a humanidade sempre foi a mesma, ela só troca de mão. E a minha Bíblia diz que o ímpio vai juntar para o justo. Se eu confio no meu Deus, há uma transferência de riquezas, as riquezas encobertas, os tesouros eternos. Deus tem alguma coisa nova para você e para mim. Aleluia. É por isso, irmão, que o chamado da Bíblia é: vem. Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, diga: venha. E aquele que quiser, beba dessa água, beba de graça da água da vida. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você. Se talvez você entrou aqui se sentindo rejeitado, se talvez você entrou aqui se sentindo aflito, com teu coração aflito por conta de alguma situação, se há uma rejeição em alguma área da sua vida, existe um Deus que está aqui nessa noite que pode te curar, porque Ele foi o maior rejeitado. Ele veio para um povo, o povo judeu, e o povo judeu o rejeitou. Ele veio para os seus, os da sua casa, e os da sua casa o rejeitaram. Ele juntou alguns homens para andar com ele, e alguns deles o negaram, o rejeitaram. O próprio Deus, em determinado momento, rejeita Jesus. E Ele venceu tudo isso. Ele venceu todos os seus inimigos. E sabe por quê? Quem entrega a sua vida a Jesus pode ter a esperança da eternidade, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte não pôde segurá-lo, a morte não pôde resisti-lo. Ele se levantou no terceiro dia. Houve uma grande explosão no inferno, e Ele pegou a chave da morte. A chave da morte está nas mãos do Senhor. É por isso, querido, que eu posso ter esperança nesse Jesus que é lindo, que é um rei de amor, que é um bom rei, que é um bom pai, que sempre cuidou de mim, que sempre cuidou de você. Olhe para mim, sempre cuidou de você, mesmo sem você o conhecê-lo. Quantas coisas você já não passou e já não viveu, que você talvez não estaria nem mais aqui. Mas até aqui o Senhor tem te ajudado. Sabe quem te trouxe até o dia de hoje? Foi o Senhor Jesus. Ele te viu porque, como João Batista disse, alguém que vem após mim, ele é antes de mim. Que coisa tremenda. Homens de transição. Nada para em você, querido. Não enche muito a tua bola. Não pense que você é a última Coca-Cola do deserto. Sabe por quê? Não pense: se eu não tiver, para tudo. Se eu não for para a empresa hoje, nada acontece lá. Se eu não estiver em casa, as coisas não se resolvem. Ei. Se você não estiver, Deus levanta outro, porque nada para em mim e em você. Nós somos homens de transição. Por quê? Porque o que vem após mim é antes de mim. A vida passa muito rápido. Eu vivi um tempo antes de conhecer o Senhor Jesus, que eu vivia na religião. E na minha casa, meu pai está aqui, tinha uma Bíblia quase do tamanho desse púlpito, que ficava perto da sala, aberta no Salmo 91. E eu chegava do trabalho, eu passava, mas nunca olhava para a Bíblia, nunca fiz isso aqui naquela Bíblia. Eu chegava de noite, saía de manhã, chegava à noite, saía de manhã, os dias iam passando, e a Bíblia está lá, aberta no Salmo 91. O Salmo do pó, porque a gente batia assim, a poeira levantava, porque ninguém tocava. Até um dia que falaram de um Deus que falava comigo, mas não era o Deus que eu achei. Perguntavam para mim: você confia em Jesus? Eu falava: claro. Você conhece Jesus? Eu falava: claro. Mas eu conhecia de ouvir falar, não de com Ele andar é diferente. Segue-me,
Felipe, segue-me. E agora Felipe traz Natanael, e Natanael começa a seguir Jesus. E Felipe traz outro Natanael, e o Natanael começa a seguir Jesus. E o Felipe traz o outro Natanael, e o Natanael começa a seguir Jesus. E todos que começam a seguir Jesus vão pisar num reino que é um reino de amor. Você nunca mais estará sozinho e sozinha na sua vida, porque a minha Bíblia diz que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fique de pé comigo. Oh. Coloque a mão no teu coração. Feche os teus olhos. Há uma presença de Deus aqui. Oh. Senhor, nós estamos na tua presença. Espírito Santo, tu és tão lindo, Senhor. O Senhor nos escolheu primeiro, o Senhor nos amou primeiro. A prova do seu amor é estarmos aqui na tua presença como igreja reunida. Abençoa cada lar, Pai, cada família que está aqui. Que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Que o Senhor entre, Pai, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, para curar muitas coisas que precisam de cura, para transformar muitas coisas que precisam ser transformadas, para colocar em ordem a nossa vida, os nossos dias, Senhor. Tu podes fazer isso. Tu tens poder e autoridade para fazer isso, Senhor. Por isso, Jesus, o rebecanto faz o que o Senhor tem que fazer aqui nessa noite.